Vamos imaginar que você vai para um lugar, assim, uma cabana bacana, e tem um rio perto, e aí você vê muito peixe naquele rio. E aí você adora pescar, e você tem o teu material de pesca, e você vai lá, joga o anzol, e não consegue pegar nada. Passa o dia, troca o anzol, troca a linha, não consegue pegar nada. E aí você fala, não consigo pegar esses peixes, né? E aí você acha que está dando azar, que você não, que você deveria sentar de um jeito, sentar de outro, né? Ou que deveria pescar de manhã, de tarde ou de noite, e continua não pegando peixe. Obviamente que você tem um problema das ferramentas que você está usando. Aquela ferramenta que você está usando, né, aquele anzol, aquela linha, ou aquela chumbada, aonde você está colocando, a altura que você está colocando, né, e a isca que você está colocando, define se você vai pegar peixe ou não. Então, às vezes, você não consegue chegar a determinada coisa porque você está com a ferramenta inadequada. O principal problema que a gente tem hoje em relação ao futuro, e aí você tem assim algumas frases, né, que a pessoa diz assim, qualquer pessoa que pense o futuro de longo prazo é psicótico, né? Já cheguei a ler essa frase, é porque a pessoa não consegue modificar o anzol, a linha, a chumbada e a isca. E aí a gente aqui na Bimodais, né, que é uma escola de futurismo competitivo, a gente se dedica a pensar sobre o futuro. Mas quando a gente se dedica a pensar sobre o futuro, na verdade a gente se dedica a pensar no anzol, na chumbada e na isca. A gente pensa no futurismo, que é a ferramenta que vai ajudar a gente a analisar o futuro. E aí a gente tem dois tipos de futurismos possíveis. Quando a gente tem um cenário estável, que o futuro está mais ou menos na sequência, nós vamos trabalhar com um futurismo indutivo, em que a gente faz o levantamento dos dados, né, porque os paradigmas continuam válidos. A gente tem que recorrer a um cidadão americano, né, fundamental para entender o futuro, que é o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn era um físico que resolveu analisar, né, como é que a ciência se desenvolvia, e ele chegou à conclusão que a ciência não é uma continuidade, ela vive de rupturas. Então o que ele sacou? Ele sacou que de vez em quando a gente analisa um problema, a gente bate num muro e a gente precisa rever os paradigmas, que ele chama de ciência extraordinária, momento extraordinário. Aí a sugestão dele é a revisão dos paradigmas, que é o trabalho que se faz com método dedutivo. O que é o futurismo dedutivo, Nepô? O futurismo dedutivo, ele é diferente. O que a gente está vivendo hoje? A gente tem que admitir que os paradigmas de como a gente via o avanço da sociedade não estão funcionando. Então a gente precisa se dedicar, o futurismo dedutivo, ele diz assim, ele assume o seguinte, galera, os paradigmas estão furados. Não adianta fazer levantamento, não adianta fazer pesquisa, não adianta conversar com 500 empresas, 1.000 empresas, 800 vice-presidentes, não adianta ler jornal e acompanhar todos os movimentos, etc, etc. Você vai ver os sintomas. Você vai ser uma pessoa que vai conseguir analisar bem os sintomas, mas você não vai chegar nas causas. Por quê? Porque você vai precisar de uma revisão dos paradigmas. E, obviamente, que a revisão dos paradigmas, você vai trabalhar com futurismo dedutivo. E aí você vai ter, obviamente, vários tipos de futurismos dedutivos. Porque alguém pode sugerir a revisão de paradigma, né? Por exemplo, as pessoas falam, a quarta revolução industrial. É uma análise que está tentando analisar, né? Estamos agora vivendo uma nova revolução industrial, então a gente precisa, não vamos mais falar de sociedade da informação nem sociedade do conhecimento, é uma revolução industrial. O cara está tentando. Mas de alguma forma ele não fez uma revisão ainda forte dos paradigmas. O que nós fizemos na Bimodais? Optamos pelo futurismo dedutivo, admitimos, tenho que admitir, não está mais funcionando os paradigmas atuais. Ok. A sociedade
por exemplo, ela não, a economia, essa análise das sociedades através da economia, sociedade da caça industrial, pós-industrial, da informação e conhecimento, não funciona. Aí nós fomos ao McLuhan, que faz uma revisão filosófica da sociedade humana, da jornada humana, que as tecnologias modificam a sociedade e principalmente as tecnologias centrais, que a gente resolveu chamar desse jeito. Quando chegam as novas mídias, nós abrimos novas eras civilizacionais. Isso é revisão de paradigma. Isso é mudança de padrão. E por que as novas mídias alteram a sociedade? Porque nós aumentamos a população. Isso é mudança de padrão. Isso é procura de padrão. Isso é futurismo dedutivo. E aí, a partir daí, a gente faz uma relação. Aumentou a população, há uma necessidade de um novo modelo de comunicação que nos leva a um novo modelo administrativo a partir de novos canais e novas linguagens. Isso é uma visão extraordinária, segundo Thomas Kuhn, em que a gente vai procurar novos paradigmas. Ah, Nepô, eu acho que isso aí não é bem assim. Tá bom, procura outros padrões que não sejam esses, mas trabalha no dedutivo, vai para a história, vai analisar mudanças de mídia na história e analisar se isso que a gente está falando, sim ou não. Mas não fica no futurismo indutivo, que o pessoal fica. Ah, então agora tem 5G, agora a internet das coisas, agora... Então fica um mimimi que ninguém consegue entender nada. E aí a gente vive um certo modismo, que não tem nada a ver com futurismo. O futurismo é de curto, médio e longo prazo. Aponta um cenário claro para onde é que a gente está indo. Aponta tendências para onde a gente está indo, porque a gente revê os padrões. Aí com novos padrões, aí sim, podemos analisar os fatos a partir desses novos padrões. Aí você vai para um futurismo indutivo que já fez a revisão dos padrões. E aí você vai começar a analisar os fatos, etc., fazer o levantamento, mas baseado em novo paradigma, e não no antigo. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.